Olá, meu nome é Gisele Lacorte e você está aqui no Gisele Lacorte Desenvolvimento Humano. Eu criei esse canal para poder compartilhar com você um pouco da minha experiência e trazer conteúdos e informações para que você possa cuidar melhor de você, das suas relações e da sua carreira. E hoje eu vou trazer aqui um vídeo falando sobre quem são as pessoas que ficam mais vulneráveis ao abuso. Então, se você está assistindo esse vídeo, preste atenção aí nas suas características e veja se você tem algumas dessas características, lembrando que esse vídeo não é um diagnóstico, tá? Esse vídeo não supera, né? Ele não substitui, na verdade, um diagnóstico profissional. Ele é simplesmente um vídeo de um sinal de alerta, né? Se você se encaixa em muitas características, é importante que você possa buscar ajuda especializada para poder entender melhor, né, se é o seu caso ou não. Então, o que nos deixa mais vulnerável ao abuso? Então, a primeira coisa que nos torna vulnerável ao abuso é uma infância abusiva. O que significa isso? Se você morava numa casa em que a violência era comum, em que você via os seus pais gritando, berrando, em que você via cenas de violência física, de violência psicológica, em que já havia essa característica no ambiente, né? Quando a gente vem de um lar que é muito abusivo, em que o abuso é constante e já ficou inclusive naturalizado, que as pessoas acabam nem percebendo, é provável, né, que quando essa criança que vive nesse lar vai para a vida adulta, se tudo que ela conhece como referência é o abuso, é provável que quando ela vai para uma relação, ela vá encontrar mais daquilo que ela já conhece, mais daquilo que é familiar. Então, por exemplo, se uma mulher cresce vendo a mãe ser traída, é óbvio, gente, que isso não é uma regra, tá? Mas eu tô falando que é comum a gente encontrar filhas de mulheres que foram traídas se interessarem por homens que traem, filhas de mulheres que apanharam dos maridos se interessarem por homens violentos. Isso não é uma regra, e se é o seu caso e você não passa por isso, tá tudo certo, mas é comum a gente ver, né, as pessoas acabam repetindo aquilo que lhes é familiar nas relações, né? Então, uma outra coisa que é importante é que quando a gente está numa relação de abuso, a gente fica como se fosse fusionado, é como se os dois fossem um só, né? E nesse caso, acaba que as pessoas perdem um pouco da sua identidade, da sua individualidade e da capacidade de enxergar o outro como um ser humano diferente, separado, que tem gostos próprios, vontades próprias, que tem uma vida própria, fica tudo muito junto e muito misturado. Então, essa falta de clareza de o que é meu, o que é seu, quem sou eu, quem é você, o que eu gosto, o que você gosta, isso também pode propiciar, pode nos tornar vulnerável. Quando a gente não tem uma identidade bem definida, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero, isso me torna mais vulnerável, a me misturar com o outro, e acabar fazendo coisas que eu não desejo, que não são boas para mim. Uma outra coisa que nos torna vulnerável ao abuso é a falta de autoestima. Quando eu me vejo como uma pessoa ruim, sem valor, quando eu mesma me deprecio, me culpo, me desvalorizo, eu estou bastante vulnerável nesse caso a uma relação de abuso, porque se eu me vejo sem valor, me vejo menor, me vejo não me gosto, é muito provável que quando eu encontro uma pessoa para me relacionar, eu ache normal quando ela acha de mim a mesma coisa que eu acho. Então é mais fácil eu aceitar
né, a desvalorização, né, quando eu também penso a mesma coisa de mim. Isso me faz aceitar aquilo que o outro me traz, mesmo que não seja tão legal, né? E uma outra coisa que é bastante importante é que a pessoa que fica vulnerável ao abuso é uma pessoa que tem dificuldade em reconhecer os próprios limites. Quando eu não sei, quando eu, voltando, né, já venho de um lar abusivo e eu durante a minha formação, eu não tive condições de conseguir perceber os meus limites, né, de perceber, nossa, isso é bom pra mim, isso não é bom pra mim, eu gosto disso, não gosto disso, ou tô cansada, tô com sono, tô com fome, gosto dessas pessoas, não gosto dessas pessoas, gosto desse lugar, não gosto desse lugar. Quando a gente não aprendeu ao longo da vida, né, a descobrir aquilo que a gente gosta, aquilo que nos faz bem, e não aprendeu a lidar com os nossos limites, a gente muitas vezes se torna vulnerável porque a gente vai aceitando aquilo que é inaceitável, a gente vai topando aquilo que a gente não deveria topar e a gente vai se sujeitando a estar com pessoas e situações que outras pessoas que estão mais conectadas com seus limites e mais conectadas com a sua saúde não se permitem demorar muito tempo ali, porque elas percebem que aquilo não está saudável. Então, quando você fica conectada com os seus limites, né, com o seu corpo, com as suas sensações e com os seus sentimentos, fica mais fácil para você identificar se aquela relação, ou aquela pessoa, ou aquele lugar, ou aquele emprego, ou aquele ambiente é bom para você ou se não é bom, e te ajuda a poder habitar aí ambientes que sejam mais favoráveis para você, tá? Existe um livro que se chama Mulheres que Amam Demais, da Robin Norwood, e esse livro, ele fala de mulheres que são bastante candidatas aí, bastante vulneráveis a relações de abuso. Então eu vou aproveitar que eu já estou falando aqui nesse vídeo sobre quem fica mais vulnerável ao abuso e vou falar agora especificamente das mulheres que amam demais, que são as mulheres que têm a maior condição, né, a maior probabilidade, na verdade, de viver relações de abuso. Então, quem são essas mulheres? Segundo o livro, essas mulheres, como eu já falei anteriormente, são mulheres que vêm de lares adoecidos, de lares abusivos, de lares muito conflituosos, em que desde cedo essa mulher, eu tô falando mulher, gente, pode ter um homem que ama demais? Pode, mas é mais comum que existam mulheres. Então eu tô falando no feminino, mas se você é homem e está assistindo e se identifica, também pode acontecer com homem, tá? Então, essa mulher, ela vai ter referências de relações adoecidas. Ela já vai trazer isso da infância. E o que acontece? Quando uma pessoa vive num lar muito conflituoso, muito violento, muito agressivo, muito turbulento, essa criança, ela já se torna tensa, ela se torna... Ela precisa de alguma forma, né? Ela acaba entendendo que ela precisa tomar conta, né? Então, muitas vezes, ela começa a criar defesas ali, né? Então, qual que é a defesa? Às vezes ela se desconecta do que ela sente para não fazer contato com os sentimentos, né? Às vezes ela se torna bastante agressiva, às vezes se torna uma pessoa muito retraída, muito tímida, muito fechada, muito envergonhada. Essa pessoa pode acabar se defendendo de várias maneiras. Então, essa pessoa que viveu nesse lar turbulento, às vezes ela se torna adulta antes do tempo. Enquanto a criança precisa ser cuidada, protegida,
e acolhida e nutrida, essa criança ela não pôde ter tudo isso que ela necessitava. Ela se torna adulta antes do tempo. E quando vira adulta, ela acaba se tornando bastante imatura emocionalmente, porque ela não pôde ser criança, né, na devida fase, então ela não passa por um processo de amadurecimento natural, né? Então, por fora parece que tem uma mulher ou um homem, mas por dentro, na verdade, existe uma menina ou um menino muito ferido, que precisa ser olhado, que precisa ser cuidado, para poder que essa pessoa chegue a um nível maior de amadurecimento. Então, muitas vezes, o que acontece? Uma forte defesa dessas mulheres que amam demais é que ela se torna autossuficiente, né? É como se ela viesse com um lema de eu dou conta, eu faço por mim. Então, essa pessoa, né, ela não confia que ela pode contar com o outro. Tudo ela tem que fazer, tudo ela tem que dar conta. Então, ela se torna muito solitária, né? Ela não dá espaço para o outro entrar, porque desde pequena ela foi aprendendo que só ela pode dar conta. Então ela acaba muitas vezes sozinha. Mesmo estando acompanhada, ela fica sozinha, porque ela não se abre para receber. Por isso que por fora, né, volto a falar, às vezes você acha, né, você fala assim, nossa, mas ela é gerente, mas ela toma conta de um monte de coisa, ou mas ele é o todo-poderoso. E como é que pode? Pode, porque às vezes a pessoa passa uma imagem muito poderosa, mas no fundo, quem está ali é uma criança muito ferida, né? Como essas crianças, né, essas mulheres, né, que amam demais, viviam nesses lares turbulentos, elas não tinham espaço para expressar o que sentiam. Então, os sentimentos acabam ficando grandes desconhecidos. E quando essa mulher começa a sentir, é como se tivesse alguma coisa muito errada acontecendo. É como se eu não pudesse sentir todas as emoções. É como se fosse um sentimento seletivo. Só pode sentir algumas, outras não pode. Então, quando essa mulher vai para o processo terapêutico e começa a sentir, no início pode ser bastante amedrontador. Como é que eu vou começar a sentir agora? Eu nunca senti na vida, como é que eu vou sentir? Mas eu posso dizer para você que quando essa mulher começa a sentir, é o primeiro grande passo para a cura. Porque fazer contato com o que a gente sente é muito restaurador e muito curativo, né? Porque quando essa mulher que ama demais não faz contato com os próprios sentimentos, ela se torna um alvo fácil para relações de abuso, porque como ela não faz contato com o que ela sente, ela se torna um alvo fácil para relações de abusos, porque ela começa, por não sentir, a suportar muitas agressões, muitas humilhações, muitas depreciações, justamente porque o que antes protegia, agora ameaça. Tem muita dificuldade com a intimidade, então ela se torna aquela mulher muito sedutora, muito sexualizada, mas que não aprofunda a relação, que tem medo da intimidade. E quando ela se relaciona, ela fica tão assustador, é tudo tão intenso, que aquela relação acaba se tornando o centro do mundo. Ela fica obsessiva naquela relação, a energia vai toda para a relação e ela acaba deixando a desejar nas outras áreas da vida. Ela acaba não conseguindo se concentrar e se focar nas outras áreas, porque ela fica muito focada no relacionamento. E mais uma característica é o vício no drama, que significa o quê? Essa mulher, ela tá tão acostumada a viver naquela adrenalina forte desde pequena, que quando ela encontra uma relação mais tranquila, mais saudável, ela fala, meu Deus, acho que tem alguma coisa errada. Porque ela se acostumou tanto a viver em relações de drama, que quando vem um parceiro mais tranquilo, muitas vezes ela não permanece com esse parceiro, outras vezes ela nem vê
esse parceiro porque ela tá ali obcecada em parceiros que tragam drama. Então eu trouxe aqui hoje as mulheres que amam demais. E no próximo vídeo eu vou falar sobre as filhas das mães narcisistas, que também são um perfil bastante vulnerável às relações de abuso. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado e a gente vai se ver em breve. Até mais!